Olá! Nesse vídeo trazendo para você o passo a passo desse tapete de nível fácil, que mede 90 centímetros de comprimento por 53 centímetros de largura. E, se você fizer esse trabalho por esse tutorial e gostar do resultado, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva. Assim você fica por dentro de todas as nossas novidades. Em seguida, eu vou passar a lista dos materiais necessários. Para fazer essa peça, você vai precisar de meio quilo de barbante fio número 6 de sua preferência, uma agulha para crochê de 3,5 mm e uma agulha de tapeceiro e uma tesoura para os arremates. Bem, eu começo o trabalho fazendo aqui um cordão de correntes com 64 correntes. Na sequência, eu conto aqui voltando atrás a partir da última corrente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. E aqui na sétima corrente eu trabalho o meu primeiro ponto alto. E vamos trabalhando um ponto alto para cada corrente, até formar aqui um conjunto com 13 pontos altos, contando desde esse primeiro aqui. Então, aqui 1, 2, bem, trabalhei então aqui os meus 13 pontos altos. Agora, na sequência, eu vou fazer um intervalo. O intervalo é um conjunto de pontos que corresponde a 2 correntes, 1, 2. Em seguida, pular aqui 1, 2 de base e fazer aqui no próximo um ponto alto. Então, esse grupo aqui de pontos é um intervalo. Todas as vezes que eu disser intervalo nesse trabalho, eu estou me referindo a esse grupo aqui de pontos. Aqui nessa sequência, eu vou fazer 4 intervalos. Então, aqui já fiz 1, 2, 3, 4 intervalos. Agora, aqui na sequência, eu vou trabalhar um conjunto de 4 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 4. Depois dos 4 pontos altos, eu faço 2 correntes, pulo aqui 1, 2 de base e a partir dessa corrente aqui trabalho mais 4 pontos altos. Então, ficou assim. Depois desses 4 pontos altos, eu vou fazer novamente 4 intervalos. Depois de trabalhar aqui, então, os 4 intervalos, eu vou fazer novamente um conjunto com 13 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 13. Vou trabalhando um ponto alto em cada corrente, até a última corrente. Lá será o meu ponto alto de número 13. Bem, trabalhei então aqui os meus 13 pontos altos e cheguei aqui na última corrente de base. Agora que para encerrar a primeira volta, nós ainda fazemos 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fez aqui as 6 correntes, volta aqui no pezinho desse último ponto alto que nós fizemos, atravessa aqui a agulha e prende aqui um ponto baixíssimo e assim encerramos aqui a nossa primeira volta. Agora, começando a segunda volta, eu trabalho aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Em seguida, eu venho aqui na base e pulo
um, dois, e nesse ponto alto à frente eu trabalho um ponto alto. Então, aqui eu criei um intervalo. No início aqui da segunda volta, nós vamos criar 4 intervalos. Bem, então aqui depois de trabalhar os 4 intervalos no início da segunda volta, eu vou construir um conjunto com 7 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Em seguida, eu faço 2 correntes, venho para esse próximo ponto alto aqui e a partir dele trabalho 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, eu faço 2 correntes, pulo 1, 2 de base e a partir desse ponto faço mais 4 pontos altos. Depois desse grupo aqui de 4 pontos altos, faço mais 2 correntes, pulo 1, 2 de base, faço mais 4 pontos altos. Então, fiquei aqui com 3 grupos de 4 pontos altos. Na sequência, eu faço 2 correntes, venho para esse próximo ponto alto e a partir desse ponto alto aqui trabalho um grupo de 7 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 7. Feitos então aqui esses 7 pontos altos, nós vamos a partir daqui criar mais 4 intervalos até chegar na parte oval. Trabalhei então aqui os meus 4 intervalos e cheguei aqui na parte oval. A parte oval aqui da segunda volta, nós começamos fazendo 2 correntes e vamos trabalhar aqui dentro desse intervalo de 6 correntes de base, um total de 6 pontos altos, todos eles separados com 2 correntes. Então, faço um ponto alto, faço 2 correntes e mais um ponto alto, mais 2 correntes, mais um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto e mais 2 correntes. Então, aqui a parte oval da segunda volta ficou dessa maneira, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos separados sempre por 2 correntes. Agora, nós vamos trabalhar a parte reta do lado de cá. Para começar a parte reta, eu venho sobre esse primeiro ponto alto aqui de base e a partir dele começo a repetir o mesmo padrão que trabalhei do lado oposto, fazendo então aqui inicialmente 4 intervalos. Tudo o que fizermos de um lado aqui da parte reta, nós vamos depois repetir aqui desse lado de cá, em todas as voltas. Da mesma forma que a parte oval, tudo o que fizermos de um lado aqui da parte oval, vamos fazer do outro lado igualzinho fizemos aqui, ok? Então, eu vou completar toda essa minha volta seguindo o padrão que eu orientei até aqui e em seguida eu venho. Trabalhei então aqui todo o restante da minha segunda volta e aqui para encerrar essa volta e todas as próximas, nós vamos sempre vir aqui na primeira, segunda, na terceira corrente que fizemos no início de cada volta e vamos atravessar a agulha pelo meio dessa corrente e prender aqui um ponto baixíssimo. Então, assim que encerramos todas as voltas. Agora, vamos começar a terceira volta. Eu começo a terceira volta subindo 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Fez as 5 correntes, vem para o ponto alto aqui à frente,
trabalho um ponto alto. Aqui no início da terceira volta, nós vamos trabalhar aqui 3 intervalos. Depois, então, de construir 3 intervalos, nós vamos trabalhar um conjunto com 13 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 13. 1, 2. Bem, então aqui depois de trabalhar o meu conjunto de 13 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes, pular aqui 1, 2 de base e a partir desse fazer 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, faz 2 correntes, pula 1, 2 de base e faz mais 4 pontos altos. Depois desse segundo grupo de 4 pontos altos, fazemos 2 correntes, pulamos 2 de base e a partir desse ponto aqui vamos trabalhar outro conjunto com 13 pontos altos. Depois de trabalhar então aqui os 13 pontos altos, eu vou trabalhar mais 3 intervalos até eu chegar ali na parte oval. Então, a parte reta aqui da terceira volta é trabalhada com esse padrão. Agora, vamos trabalhar aqui a parte oval da terceira volta. A parte oval eu começo fazendo 2 correntes e sobre cada um dos 6 pontos altos que eu tenho aqui na parte oval, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, vou fazendo 2 pontos altos sobre cada um dos pontos que eu tenho aqui na parte oval. Fez os 2 pontos altos, faz 2 correntes, vem para o próximo ponto aqui e trabalha aqui mais 2 pontos altos. Então, a parte oval aqui da terceira volta ficou dessa maneira. Ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 2 pontos altos separados, sempre com 2 correntes. Em seguida, depois desse último grupo de 2 pontos altos, eu faço 2 correntes e venho sobre o primeiro ponto alto da parte reta do lado de cá e a partir daqui começo a trabalhar a parte reta desse lado. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta com o padrão que eu mostrei até aqui e em seguida... Bem, completei então aqui a minha terceira volta. Agora, vamos iniciar aqui a quarta volta. Eu começo a quarta volta fazendo 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Venho para o ponto alto aqui logo à frente, faço um ponto alto. Aqui no início da quarta volta, nós vamos trabalhar 2 intervalos. Feitos os 2 intervalos, nós vamos construir aqui um grupo com 16 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 16. Então, 1, 2, 'Depois de trabalhar os 16 pontos altos, nós vamos construir aqui 2 intervalos, fazendo sempre as 2 correntes e um ponto alto no ponto de base. Então, um intervalo, 2 intervalos. Depois de trabalhar aqui os 2 intervalos, vou fazer um conjunto com 4 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 4, então 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Fez os 4 pontos altos, fazemos de novo 2 intervalos. E aqui, depois de trabalhar esses 2 intervalos, nós vamos fazer de novo um conjunto com 16 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 16. Então, 1,
Aqui, depois de trabalhar os 16 pontos altos, eu faço mais 2 intervalos. E assim encerro aqui a parte reta da quarta volta. Então, ficou dessa maneira. 2 intervalos, 16 pontos altos, 2 intervalos, 4 pontos altos, 2 intervalos, mais 16 pontos altos e mais 2 intervalos. Os dois lados da parte reta serão trabalhados com esse mesmo padrão. Agora aqui, para começar a parte oval, eu faço 2 correntes. E sobre cada grupo de 2 pontos altos que tem aqui na parte oval, vou trabalhar grupos com 3 pontos altos, fazendo um ponto alto no primeiro ponto e 2 pontos altos aqui no segundo ponto. Criando assim o meu grupo de 3 pontos altos. Para passar de um grupo para o outro, nós sempre fazemos 2 correntes. Fez as 2 correntes, vem aqui e trabalha os 3 pontos altos. Então, a parte oval dos dois lados será trabalhada com esse padrão. Eu vou aqui completar, então, todo o restante da minha volta, seguindo o padrão que orientei até aqui, em seguida eu venho. Completei, então, aqui a minha quarta volta. Agora, vamos trabalhar a quinta volta. A quinta volta, eu começo fazendo aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Venho para o ponto alto à frente, faço aqui um ponto alto. Aqui no início da quinta volta, nós vamos fazer apenas um intervalo. Fez aqui um intervalo, vamos construir agora um conjunto aqui de 16 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 16. Então, aqui 1, 2, bem, então aqui eu trabalhei os meus 16 pontos altos. Agora, na sequência, eu faço aqui 2 correntes, 1, 2, pulo 1, 2 de base e a partir desse ponto alto aqui, vou trabalhar 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Fez os 7 pontos altos, nós fazemos 2 correntes, pulamos aqui de base 1, 2 e a partir desse ponto aqui, fazemos outro grupo com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Depois desse grupo aqui de 7 pontos altos, fazemos 2 correntes, pulamos aqui de base 1, 2 e a partir daqui vamos trabalhar de novo 16 pontos altos. 1, bem, aqui então, depois de trabalhar os 16 pontos altos, eu vou ainda fazer um intervalo para chegar aqui na parte oval. Construindo aqui 2 correntes e fazendo um ponto alto sobre o ponto alto de base. Aqui a parte oval da quinta volta, eu começo com 2 correntes e sobre cada grupo de 3 pontos altos aqui da base, vou trabalhar grupos com 4 pontos altos, fazendo um ponto alto no primeiro ponto de base, um no segundo e 2 pontos altos aqui no terceiro ponto. Todos os grupos da parte oval dos dois lados serão trabalhados com grupos de 4 pontos altos iguais a esse aqui. Para passar de um para o outro, sempre fazemos 2 correntes e já vamos trabalhar os pontos altos aqui no próximo grupo. Então, com esse padrão é trabalhada a volta de número 5. Eu vou completar toda a minha volta e em seguida eu venho. Completei então aqui toda a minha volta de número 5, agora vamos trabalhar a volta de número 6. Eu começo a volta 6 subindo aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Fez as 5 correntes,
vamos vir aqui para esse próximo ponto alto e aqui trabalhar um ponto alto. Aqui no início da sexta volta, nós vamos criar também apenas um intervalo de correntes e já aqui de sequência, trabalhamos um grupo com 13 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 13 pontos altos. Bem, então aqui depois de trabalhar os 13 pontos altos, nós fazemos duas correntes, uma, duas, pulamos aqui de base, 1, 2, e a partir desse ponto aqui, vamos trabalhar um conjunto com 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Depois de trabalhar esse grupo de 10 pontos altos, fazemos aqui duas correntes. Pulamos essas correntes e vamos trabalhar a partir desse ponto alto aqui, outro grupo com 10 pontos altos. Aqui, depois de trabalhar novamente 10 pontos altos, eu faço duas correntes. Pulo aqui de base, 1, 2, e a partir do próximo ponto alto, trabalho aqui outro grupo com 13 pontos altos. Aqui, depois de trabalhar, então, os 13 pontos altos, eu ainda faço um intervalo e vou chegar aqui na parte oval. Então, a parte reta aqui da volta de número 6 ficou dessa maneira. Um intervalo, 13 pontos altos, um intervalo, 10 pontos altos, um intervalo, mais 10 pontos altos, um intervalo, mais 13 pontos altos e mais um intervalo. E chegamos aqui na parte oval. Os dois lados da parte reta são idênticos. Aqui, para começar a trabalhar a parte oval, eu faço duas correntes. E sobre cada grupo de 4 pontos altos que tenho aqui de base, vou fazer grupos com 5 pontos altos. Trabalhando um ponto alto no primeiro de base, um no segundo, um no terceiro e 2 pontos altos aqui no quarto ponto. Formando assim o meu grupo de 5 pontos altos. Todos os grupos da parte oval dos dois lados serão trabalhados com esses grupos de 5 pontos altos distribuídos dessa maneira. Para separar um grupo do outro, sempre serão feitas duas correntes, uma, duas, e já vamos para o próximo grupo repetir o padrão. Então, eu vou completar aqui toda a minha sexta volta, seguindo o padrão que orientei vocês. Em seguida, então, aqui toda a sexta volta. Agora, vamos trabalhar a sétima volta. A sétima volta começo com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui para esse próximo ponto alto e aqui trabalho um ponto alto. No início da sétima volta, nós vamos fazer 2 intervalos. Feitos aqui os 2 intervalos, nós vamos trabalhar agora um conjunto com 7 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 7. Feitos aqui os 7 pontos altos, nós trabalhamos 2 correntes, pulamos aqui de base 1, 2, e a partir desse ponto aqui, vamos construir um conjunto com 13 pontos altos. 1. Aqui, então, depois de trabalhar os 13 pontos altos, eu faço 2 correntes. E venho para esse próximo ponto alto aqui, e a partir desse ponto alto, trabalho novamente
um conjunto com 13 pontos altos. Depois, então, de trabalhar aqui pela segunda vez o grupo de 13 pontos altos, eu faço 2 correntes, pulo aqui de base, 1, 2, e a partir desse ponto aqui eu trabalho um conjunto com 7 pontos altos. Depois, então, de trabalhar aqui os 7 pontos altos, eu ainda vou fazer 2 intervalos. E assim encerro aqui a parte reta da volta de número 7. Então, a parte reta aqui da volta de número 7 ficou assim: 2 intervalos, 7 pontos altos, 2 correntes, 13 pontos altos, 2 correntes, 13 pontos altos, 2 correntes, 7 pontos altos, 2 intervalos. Os dois lados da parte reta serão trabalhados com esse padrão. Agora, aqui para fazer a parte oval da sétima volta, eu começo com 2 correntes e sobre cada um dos grupos de 5 pontos altos que eu tenho na base, vou trabalhar grupos com 6 pontos altos, fazendo um ponto alto no primeiro, um no segundo, um no terceiro, um no quarto e 2 pontos altos aqui no quinto ponto, criando assim um conjunto com 6 pontos altos. Todos os grupos da parte oval serão trabalhados com esses 6 pontos altos distribuídos dessa forma. Para separar um grupo do outro, sempre fazemos 2 correntes. Então, eu vou completar todo o restante aqui da minha sétima volta com o padrão que eu mostrei até aqui e em seguida eu venho. Bem, completei então aqui a minha sétima volta, agora vamos então trabalhar a oitava volta. A oitava volta eu começo fazendo 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Venho para o ponto alto aqui logo à frente, faço aqui um ponto alto. Aqui no início da oitava volta, nós vamos trabalhar 5 intervalos de 2 correntes e um ponto alto no ponto alto de base. Depois de trabalhar então aqui os meus 5 intervalos no início da volta de número 8, eu vou construir um conjunto com 13 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 13. Vamos trabalhando. 1, 2, aqui então, depois de trabalhar os 13 pontos altos, eu faço 2 correntes e venho para esse próximo ponto alto e a partir daqui trabalho de novo um grupo de 13 pontos altos. Bem, aqui então, depois de trabalhar pela segunda vez um grupo com 13 pontos altos, eu faço ainda 5 intervalos, construídos sempre com as 2 correntes e um ponto alto. Aqui, então, depois de trabalhar esses 5 intervalos, eu encerro aqui a parte reta. Então, a parte reta da oitava volta ficou assim: 5 intervalos aqui no início, 13 pontos altos, 2 correntes, 13 pontos altos e mais 5 intervalos. E chegamos aqui para trabalhar a parte oval. A parte oval aqui da oitava volta, eu começo com as 2 correntes. E sobre cada grupo que eu tenho aqui de base com 6 pontos altos, eu vou trabalhar um conjunto de 7 pontos altos, fazendo um ponto alto aqui no primeiro ponto, um no segundo, um no terceiro, um no quarto, um no quinto e 2 pontos altos aqui no sexto ponto. E assim, eu crio aqui o meu conjunto de 7 pontos altos. Todos os grupos da parte oval serão trabalhados de maneira idêntica a esse aqui que eu acabei de mostrar. Para passar de um grupo para o outro, fazemos sempre as 2 correntes e já vamos trabalhar os outros 7 pontos altos. Então, eu vou completar aqui toda a minha oitava volta, seguindo o padrão que eu orientei vocês até aqui, e em seguida eu venho. Bem, trabalhei então aqui toda a minha oitava volta.
Agora, vamos trabalhar a nona volta. Começamos aqui com 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Fez as 5 correntes, nós vamos vir aqui nesse próximo ponto alto e aqui nós vamos trabalhar um ponto alto. A parte reta da volta de número 9, ela é idêntica à parte reta da volta 8, que foi essa aqui que nós acabamos de fazer. Então, tudo que fizemos aqui nessa volta anterior, na parte reta, nós vamos fazer aqui também. Então, vamos fazer aqui 5 intervalos, na sequência vamos trabalhar aqui mais 13 pontos altos, fazer 2 correntes, mais 13 pontos altos e mais 5 intervalos ainda aqui. Então, é só você ir olhando no que você fez na parte reta aqui dessa volta anterior e copiando tudo de novo aqui sobre essa volta de número 9, na parte reta. Então, eu vou trabalhar aqui toda a minha parte reta da volta 9 e em seguida eu venho. Bem, então aqui eu trabalhei toda a parte reta da minha volta de número 9. E como vocês podem notar, tudo que eu fiz aqui na carreira de base eu repeti aqui em cima. 5 intervalos, 13 pontos altos, 2 correntes. 13 pontos altos, 5 intervalos. E cheguei aqui na parte oval da volta de número 9. Aqui na parte oval, nós vamos fazer 2 correntes para iniciar e sobre cada grupo com 7 pontos altos que eu tenho aqui de base, eu vou trabalhar grupos com 8 pontos altos, fazendo um ponto alto aqui no primeiro, um no segundo, um no terceiro, um no quarto, um no quinto, um no sexto e 2 pontos altos aqui no 7º ponto, criando assim o meu grupo de 8 pontos altos. Todos os grupos da parte oval serão trabalhados com esses 8 pontos altos colocados dessa maneira como mostrei nesse aqui. Depois, sempre fazemos as 2 correntes e já vamos para o próximo grupo repetir aqui os 8 pontos altos. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta de número 9, seguindo esse padrão que eu mostrei para vocês até aqui, e em seguida eu venho. Bem, então aqui completei toda a minha volta 9, agora nós vamos trabalhar aqui a volta de número 10. A volta de número 10 eu começo fazendo aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Venho para o ponto alto logo à frente, faço aqui um ponto alto. E aqui no início da volta 10, nós vamos criar 6 intervalos, fazendo sempre 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto alto de base. Depois de trabalhar aqui os meus 6 intervalos, eu vou construir um conjunto com 7 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feitos os 7 pontos altos, nós vamos trabalhar aqui 3 intervalos, fazendo as 2 correntes, pulando 2 de base, fazendo um ponto alto. Então, aqui um intervalo, 2, e 3 intervalos. Feitos os 3 intervalos, eu vou trabalhar outro grupo aqui com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feitos os 7 pontos altos, eu vou trabalhar aqui mais 6 intervalos para chegar aqui na parte oval. Depois de trabalhar aqui os meus 6 intervalos, eu chego aqui então na parte oval. A parte oval aqui da 10ª volta, eu começo fazendo as 2 correntes e sobre cada grupo de 8 pontos altos que eu tenho aqui na parte oval, eu vou trabalhar grupos com 9 pontos altos. Então, faço um ponto alto no primeiro, um no segundo, um no terceiro,
um no quarto, um no quinto, um no sexto e um no sétimo e 2 no oitavo ponto de base. Criando aqui o meu conjunto com 9 pontos altos. Em seguida, faço as duas correntes de separação entre cada motivo e já venho aqui para o próximo e repito aqui os 9 pontos altos. Os dois lados da parte oval são trabalhados com esse padrão e a parte reta do lado de lá com o padrão que eu mostrei para vocês aqui. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta 10 e em seguida eu completei então aqui a minha volta de número 10. Agora, vamos trabalhar a volta de número 11. A volta de número 11, começo aqui com 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Venho para o ponto alto aqui logo à frente, aqui eu trabalho um ponto alto. A volta de número 11, aqui na parte reta, será trabalhada só com intervalos de 2 correntes e um ponto alto. Então, vamos fazendo sempre 2 correntes, pulando 2 de base, fazendo um ponto alto. No final, nós vamos ficar aqui com um total de 19 intervalos de 2 correntes e um ponto alto. Bem, então, aqui na parte reta da volta 11, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 intervalos e cheguei aqui na parte oval. A parte oval aqui da volta de número 11, nós começamos fazendo as 2 correntes e sobre cada grupo de 9 pontos altos que eu tenho aqui de base, eu vou trabalhar grupos com 10 pontos altos. Então, eu venho fazendo um ponto alto no primeiro, um no segundo, um no terceiro, um no quarto, um no quinto, um no sexto, um no sétimo, um no oitavo e 2 pontos altos aqui no 9º ponto de base. Criando assim o meu conjunto de 10 pontos altos. Para passar de um grupo para o outro, sempre fazemos as 2 correntes, ok? Então, esse é o padrão da volta 11. Eu vou completar toda a minha volta seguindo esse padrão e em seguida eu venho. Bem, completei aqui a minha volta de número 11. Agora, vamos trabalhar a volta 12. Começo a volta 12 fazendo aqui as 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Venho para o ponto alto à frente e trabalho aqui um ponto alto. A parte reta aqui da volta de número 12, ela é igualzinha à parte reta aqui da volta 11 que nós acabamos de fazer. Será construída também com 19 intervalos de 2 correntes e um ponto alto. Então, eu vou completar aqui os meus 19 intervalos, em seguida eu venho. Bem, então aqui trabalhei os meus 19 intervalos da parte reta e cheguei aqui na parte oval. A parte oval aqui da volta de número 12, eu começo fazendo as 2 correntes e sobre cada grupo de 10 pontos altos que eu tenho aqui de base, eu vou trabalhar grupos com 11 pontos altos, fazendo um ponto alto no primeiro ponto, um no segundo, um no terceiro, um no quarto, um no quinto, um no sexto, um no sétimo, um no oitavo, um no 9º e 2 pontos altos aqui no 10º ponto. Completando assim o meu grupo de 11 pontos altos. Para passar de um grupo para o outro, são sempre 2 correntes e já vamos para o próximo grupo repetir aqui os 11 pontos altos. Então,
Os dois lados da parte oval serão trabalhados com esse padrão e os dois lados da parte reta com esse aqui que eu acabei de mostrar. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta 12 e em seguida venho. Bem, meninas, eu completei então aqui a minha volta de número 12 com o padrão que eu orientei vocês. Agora, vamos trabalhar a volta de número 13. A volta 13 será fechada só de pontos altos. Então, aqui eu começo fazendo 1, 2, 3 correntes e vou trabalhando um ponto alto para cada ponto que eu tenho na base. Então, aqui, se tenho 2 correntes, vou fazer 2 pontos altos, um ponto alto para cada corrente. E sobre cada ponto alto que eu encontrar na base, vou fazer um ponto alto. Então, nós vamos trabalhando com esse padrão aqui, até a gente construir aqui 73 pontos altos, 7 e 3. Eu vou trabalhar aqui os meus 73 pontos altos e em seguida eu venho. Bem, então, aqui eu vim trabalhando um ponto alto para cada ponto da base, até o total aqui de 73 pontos altos, e cheguei aqui nesse primeiro ponto alto do segundo grupo aqui da parte oval. Nesse ponto aqui, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou trabalhar 2 pontos altos aqui nesse ponto. Faço, então, 1 e 2. Então, aqui eu fiz o meu primeiro aumento da parte oval. No total, nós vamos fazer 3 aumentos em cada lado da parte oval. Depois que eu fiz esse primeiro aumento aqui, eu vou trabalhar de novo um ponto alto para cada ponto de base, até o total de 23 pontos altos. Então, aqui 1, 2, 3 e vou trabalhando assim até fazer aqui 23 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei os 23 pontos altos e cheguei aqui no intervalo de correntes. O meu segundo aumento será feito aqui nesse intervalo de correntes. Então, aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos nesse intervalo de correntes. Então, faço 1, 2 e 3 pontos altos nesse intervalo de 2 correntes. Então, aqui eu fiz o meu segundo aumento aqui da parte oval. Na sequência, eu volto a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base e começo a contar desse aqui que estou fazendo, 1, 2, e vamos assim até fazer aqui de novo 23 pontos altos. Bem, então, a partir desse ponto aqui, eu trabalhei novamente 23 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, e cheguei aqui nesse último ponto alto aqui do grupo da parte oval. Aqui eu vou fazer o meu terceiro aumento, então, faço 2 pontos altos aqui nesse ponto. Então, assim serão distribuídos os aumentos na parte oval. Dos dois lados, a mesma distribuição, 3 aumentos distribuídos como eu mostrei aqui. Agora, para começar a fazer os aumentos lá do outro lado da parte oval, nós voltamos aqui a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base e começo a contar a partir desse aqui que vou fazer agora. 1, 2, 3 e vou fazendo um por um até completar aqui 88 pontos altos. Depois do ponto alto de número 88, nós vamos fazer os 3 aumentos na parte oval do lado de lá, igualzinho eu mostrei esse lado aqui. Então, eu vou completar o restante da minha volta e em seguida eu venho. Bem, então aqui eu completei a minha volta de número 13
E trabalhando com o padrão que eu orientei vocês, eu fiquei aqui na volta inteirinha com um total de 282 pontos altos. Agora, vamos trabalhar a volta de número 14. A volta de número 14, eu começo subindo aqui 3 correntes. 1, 2, 3. E vou fazer aqui um grupo com 12 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 12. Vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até o total de 12. Então, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos altos. Então, a volta de número 14, nós vamos trabalhar grupos com 12 pontos altos. Aqui, depois que eu fiz os 12 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes e vou pular aqui 1, 2 de base. A partir do terceiro ponto aqui, trabalho novamente 12 pontos altos. Então, eu vou trabalhando com esse padrão até eu construir aqui 5 grupos com 12 pontos altos. Vou fazer aqui os meus 5 grupos de 12 pontos altos com 2 correntes pulando 2 de base, em seguida eu venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 12 pontos altos pulando 2 pontos aqui de base, fazendo 2 correntes aqui de intervalo. E fiquei com 1, 2, 3, 4 intervalos aqui, pulando 2 pontos de base. Agora, nós vamos continuar trabalhando as 2 correntes, só que vamos pular apenas um ponto aqui da base. Pulou um, no seguinte já começa a trabalhar outro grupo com 12 pontos altos. Nós vamos fazer aqui, na parte oval, 6 intervalos aqui pulando apenas um ponto de base, o resto permanece igual, aqui 2 correntes e os grupos 12 pontos altos também. Mas vamos pular aqui por 6 vezes, só um ponto aqui da base. Vou fazer aqui os meus 6 intervalos com um ponto só de base e em seguida eu venho. Bem, então esse daqui foi o meu último intervalo com pulando 2 de base. Na sequência eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos, pulando aqui só um ponto de base. Em seguida, eu trabalhei aqui mais 12 pontos altos e agora, na parte reta do lado de cá, nós vamos trabalhar mais 4 intervalos, pulando aqui 2 pontos de base. Então, esse aqui é o primeiro dos 4. Em seguida, eu trabalho de novo os 12 pontos altos e vou fazendo os intervalos, pulando 2 pontos de base até eu construir aqui desse lado 4 intervalos pulando 2 de base. Depois que eu fizer os 4 intervalos pulando 2 pontos de base, eu vou trabalhar 12 pontos altos e na parte oval do lado de lá, vou fazer como fiz desse lado, trabalhar 6 intervalos, pulando apenas um ponto de base aqui. Então, eu vou completar todo o restante dessa minha volta, seguindo esse padrão, e em seguida eu venho. Bem, então aqui vem trabalhando toda a minha volta de número 14, chegando aqui no final, depois de ter trabalhado na parte oval do lado de cá, 6 intervalos, pulando apenas um ponto de base. Aqui no final, depois do meu último grupo aqui de 12 pontos altos, vai restar 2 pontos aqui de base, que eu pulo e fecho aqui na terceira corrente com um ponto baixíssimo para encerrar essa volta.
Então, aqui na volta de número 14, nós ficamos com um total de 21 intervalos aqui de duas correntes, sendo que no primeiro lado aqui da parte reta, contando a partir desse intervalo aqui, eu fiquei com 5 intervalos pulando 2 pontos de base desse lado aqui da parte reta. Depois, na parte oval, 6 intervalos aqui, pulando apenas um ponto de base. Na sequência, do lado de cá da parte reta, eu fiquei com 4 intervalos, pulando 2 pontos aqui de base, e na parte oval aqui, mais 6 intervalos, pulando apenas um ponto de base. Então, assim, eu fiquei com 21 intervalos aqui de duas correntes nessa volta, distribuídos da maneira como eu acabei de dizer aqui. Bem, agora então vamos trabalhar a nossa volta de número 15. Eu começo aqui a volta 15 caminhando com um ponto baixíssimo sobre esses dois pontos altos. Então, faço um ponto baixíssimo nesse próximo, mais um ponto baixíssimo aqui nesse ponto alto seguinte. Então, estou aqui sobre o terceiro ponto alto desse grupo com 12 pontos altos aqui de base. Aqui eu vou subir 3 correntes, 1, 2, 3, e vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até eu fazer aqui um conjunto com 8 pontos altos. Então, aqui tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sobre todos os grupos de 12 pontos altos que nós temos na base, nós vamos construir grupos de 8 pontos altos como esse aqui, deixando sempre os 2 primeiros pontos do grupo de base livres e os 2 últimos também. Depois de trabalhar aqui os 8 pontos altos, nós vamos fazer 2 correntes. Vamos vir aqui, nesse intervalo de 2 correntes da base, aqui eu faço um ponto alto. Em seguida, eu faço 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Fez aqui as 5 correntes, eu volto aqui. Nessas 2 correntes da base, aqui eu trabalho mais um ponto alto. Então, em todos os intervalos de 2 correntes que nós temos na base, nós vamos trabalhar esse grupo aqui de pontos, que é um ponto alto, 5 correntes, mais um ponto alto. Fez esse ponto alto aqui, faz 2 correntes, vem aqui sobre o próximo grupo de 12 pontos altos que nós temos aqui de base, vamos pular o primeiro e o segundo ponto, e a partir desse aqui, do terceiro, vamos começar a trabalhar 8 pontos altos. Então, aqui eu já estou repetindo o padrão. Ok? Então, aqui trabalhei de novo 8 pontos altos, agora nesse intervalo vou repetir esse grupinho de pontos aqui. Então, eu faço 2 correntes, venho aqui nessas 2 de base, que trabalham um ponto alto, 5 correntes. Depois das 5 correntes, volto aqui nessas 2 correntes de base e trabalho aqui mais um ponto alto. Depois é só fazer 2 correntes, vir para o próximo grupo de 12 pontos altos. Pula 1, 2 e a partir daqui do terceiro, começa a trabalhar os 8 pontos altos e vamos assim por essa volta inteirinha. Então, eu vou trabalhar toda a minha volta de número 15, seguindo esse padrão e em seguida... Completei então aqui toda a minha volta de número 15, seguindo o padrão que eu orientei para vocês. Aqui no finalzinho, depois dessas últimas 2 correntes, eu prendi um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que eu fiz para iniciar aqui a volta. Agora, vamos trabalhar a volta de número 16. Aqui, para começar a volta 16, eu vou caminhar com 2 pontos baixíssimos até esse ponto alto aqui. Então, faço um ponto baixíssimo nesse.
e um no próximo ponto alto. Agora, aqui eu subo 3 correntes, 1, 2, 3, e vou trabalhando um ponto alto para cada ponto aqui de base, até ter um conjunto aqui de 4 pontos altos. Então, sobre todos os grupos de 8 pontos altos que eu tenho aqui na base, eu vou trabalhar grupos de 4 pontos altos. Vou deixar sempre o primeiro e o segundo ponto de base livre e os 2 últimos também. Depois de cada grupo de 4 pontos altos aqui, nós vamos laçar e vamos vir para esse intervalo de 5 correntes aqui. E aqui eu vou trabalhar 12 pontos altos. Então, depois de trabalhar aqui os 12 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eu laço. Venho aqui para esse próximo grupo de 8 pontos altos e conto 1, 2 e pulo. E venho aqui no terceiro ponto e a partir daqui trabalho outro grupo de 4 pontos altos. Fez o grupo aqui de 4 pontos altos, nós laçamos. E vamos vir aqui para o próximo intervalo de correntes, trabalhar aqui 12 pontos altos. Então, esse é o padrão que nós vamos trabalhar até construir aqui 1, 2, 3, 4 grupos aqui de 12 pontos altos. Depois, aqui na parte oval, nos próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos aqui da parte oval, nós vamos fazer os 4 pontos altos aqui sobre o grupo de 8 pontos altos de base, e para eu vir trabalhar aqui o próximo grupo de 12 pontos altos, eu vou construir uma corrente, faz uma corrente, aí vem aqui. E faz aqui 12 pontos altos. Fez aqui os 12 pontos altos, faz uma corrente. Aí, vem aqui no próximo grupo de 8 pontos altos de base, pula 1, 2 e trabalha aqui os 4 pontos altos. Então, em 6 grupos aqui da parte oval, nós vamos trabalhar essa corrente aqui, antes e uma depois do grupo de 12 pontos altos. Se não colocar essa corrente aqui, a parte oval que vai repuxar. Bem, então aqui, depois de ter trabalhado na parte oval, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos com 12 pontos altos e fazendo uma corrente de intervalo antes e depois aqui do grupo, eu volto a trabalhar aqui a parte reta, sem fazer nenhuma corrente aqui de intervalo entre os grupos de 12 pontos altos. Então, já laço depois do quarto ponto alto aqui e venho direto para o intervalo de corrente, trabalho aqui os 12 pontos altos. Fez aqui os 12 pontos altos, nós já laçamos sem fazer nenhuma corrente. Vamos para o próximo grupo de 8 pontos altos, pulamos 1, 2 e a partir do terceiro fazemos aqui os 4 pontos altos. Então, eu vou trabalhar assim, sem fazer intervalo de correntes aqui, nem antes nem depois do grupo de 12 pontos altos. Desse lado de cá, eu vou fazer 5 grupos trabalhados assim, sem as correntes. Então, aqui na parte reta desse lado, são 5 grupos. Faço 5 grupos assim. Depois, chegando aqui na parte oval do lado de cá, nós vamos trabalhar novamente 6 grupos, igual mostrei na parte oval do lado de lá, fazendo uma corrente antes e uma depois aqui do grupo.
E assim nós encerramos a volta. Eu vou completar todo o restante dessa minha volta com esse padrão, em seguida eu venho. Bem, trabalhei então aqui todo o restante da minha volta de número 16 e aqui para encerrar a volta eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Agora vamos trabalhar a volta 17 e eu começo caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui logo à frente. Na sequência eu subo 3 correntes. Depois das 3 correntes, venho para o ponto alto aqui, logo à frente, faço aqui um ponto alto. Então, sobre todos os grupos de 4 pontos altos que nós temos aqui de base, eu vou trabalhar grupos com 2 pontos altos. Fez esses 2 pontos altos, eu vou laçar e vou vir aqui trabalhar pontos altos sobre esses 12 pontos altos que eu tenho aqui de base, da seguinte maneira. Faço um ponto alto no primeiro ponto alto de base, um no segundo, um no terceiro, um no quarto e um no quinto ponto. Fez esses 5 pontos altos, agora em seguida, nos próximos 3 pontos altos aqui de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos em cada um. Então, faço 1 e 2 pontos altos aqui no mesmo ponto. Venho pro da frente, faço 2 pontos altos também. Venho pro seguinte e faço aqui 2 pontos altos. Então, ficou assim. Agora, nesses últimos 4 pontos altos que eu tenho aqui de base, eu vou fazer um ponto alto para cada um. No total, aqui, nós vamos trabalhar 15 pontos altos sobre esse grupo de 12 pontos altos de base. Todos os grupos serão trabalhados com os 15 pontos altos. Depois do ponto alto de número 15, eu volto aqui. Nesse grupo de 4 pontos altos de base, pulo o primeiro e no segundo faço um ponto alto. Fez os 2 pontos altos aqui, laça e vem trabalhar os 15 pontos altos como eu mostrei nesse grupo aqui atrás. Nós vamos trabalhar com esse padrão sobre os 4 primeiros grupos de 12 pontos altos que nós temos aqui na base. Eu vou fazer aqui sobre os meus 4 primeiros grupos e em seguida eu venho. Então, aqui eu trabalhei com o padrão que eu orientei vocês por um grupo, 2, 3 e 4. Em seguida, depois aqui do quarto grupo, eu fiz de novo aqui os 15 pontos altos e agora, por 5 vezes, nós vamos, depois desse quinto grupo aqui, fazer uma corrente, pular um de base, fazer aqui os 2 pontos altos. E depois que trabalhar aqui esses 2 pontos altos, nós vamos também fazer uma corrente para vir trabalhar os 15 pontos altos sobre esse próximo grupo. Então, aqui na parte oval, por 5 vezes, passando do quinto para o sexto grupo em diante, nós vamos trabalhar 5 grupos para passar de um para o outro, colocando aqui essa corrente de intervalo antes e uma depois desses 2 pontos altos que trabalhamos. Bem, então aqui na parte oval eu trabalhei colocando uma corrente antes e uma corrente depois desses 2 pontos altos aqui, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 e 5 vezes. Depois eu fiz mais um grupo aqui de 15 pontos altos. E agora, na parte reta do lado de cá, nós vamos voltar a trabalhar os grupos e não vamos fazer
nenhuma corrente aqui de intervalo desse grupo aqui de 15 pontos altos para esses 2 pontos altos que nós trabalhamos aqui. Então, aqui na parte reta do lado de cá, acabou de fazer aqui os 15 pontos altos, laça, pula um aqui de base e faz os 2 pontos altos aqui. Do mesmo jeito que nós fizemos na parte reta do lado de lá. Só que desse lado aqui, nós vamos construir 5 vezes esses espaços sem correntes aqui entre esses 2 pontos altos. Então, por 5 vezes, nós vamos ficar assim. Direto aqui desses 15 pontos altos, nós já fazemos esses 2 aqui. E direto desses 2, nós já vamos para os próximos 15 pontos altos. Por 5 vezes. Eu vou fazer aqui o meu. Depois que eu trabalhar por 5 vezes sem as correntes, eu vou fazer lá na parte oval, igualzinho fiz do lado de cá. Criar aqui 5 vezes esses espaços aqui, colocando uma corrente antes e uma depois desses 2 pontos altos. Então, lá a parte oval do lado de lá vai ficar com o mesmo tanto que nós fizemos desse lado aqui na parte oval. Vou completar, então, todo o restante dessa volta. Bem, meninas, completei, então, aqui a minha volta de número 17. E aqui no final, olha, depois de eu trabalhar aqui pela 5ª vez, fazendo uma corrente antes e uma depois desses 2 pontos altos aqui na parte oval, eu ainda trabalhei 15 pontos altos e fiz 2 pontos altos aqui sem intervalo de correntes. Depois, trabalhei mais uma vez 15 pontos altos e fechei depois do ponto alto do número 15 com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que eu fiz para iniciar a volta. E assim, encerrei aqui essa volta. Agora, vamos trabalhar a volta de número 18. Bem, começo a volta 18 caminhando com um ponto baixíssimo sobre esse próximo ponto alto. E um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto aqui do grupo de 15 pontos altos. E aqui eu vou subir 2 correntes, 1, 2. Venho aqui, pulo esse ponto de base, no terceiro ponto aqui da base eu trabalho um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto aqui no mesmo ponto. Em seguida, venho aqui para a base, pulo um e no seguinte eu trabalho um ponto alto, 3 correntes, 1, 2, 3, e faço aqui um ponto picô sobre esse último ponto alto que eu fiz. Fez o picô, laça e volta aqui no mesmo local e trabalha aqui mais um ponto alto. Em seguida, laça, vem aqui na base, pula um. No seguinte, trabalha um ponto alto com um picô sobre ele. Mais um ponto alto aqui no mesmo ponto. Laça de novo, repete esse grupinho de ponto aqui. Pula um e repete. Ponto alto, um picô. E mais um ponto alto no mesmo ponto. Laça, pula um, vem pro da frente e repete um ponto alto com um picô. E mais um ponto alto. Então, nós vamos fazer 4 vezes esses V's com um ponto picô sobre eles. Então, serão 4 pontos picôs. Em seguida, pulo um, venho pro da frente, um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. Fez esse grupo aqui, laça, vem nesse último ponto alto aqui de base, dos 15 pontos altos aqui que nós temos na base.
ok? O último ponto alto aqui do grupo de 15 pontos altos. Aqui, eu começo um ponto alto e não fecho. Laço de novo, venho para o próximo grupo de 15 pontos altos, atravesso aqui no primeiro ponto alto do próximo grupo, começo outro ponto alto e agora sim fecho os 2 pontos altos juntos. Então, aqui para passar de um grupo para o outro, vamos fazer assim, 2 pontos altos fechados juntos, um pegando no último ponto aqui do grupo e um no primeiro do próximo. Então, esse será o padrão que nós vamos trabalhar sobre todos os grupos de 15 pontos altos. Vai haver uma pequena mudança ali na parte oval aqui, na passagem de um grupo para o outro, mas todo o restante aqui da volta será a mesma coisa, desse primeiro grupo aqui, sem picô, depois os outros 4 com picô e mais um sem picô. Esse aqui vai se repetir em todos os grupos da volta toda. Vamos trabalhar com esse padrão, inclusive aqui do modo de passar, até nós encontrarmos aqui aquele primeiro grupo de pontos que nós usamos aqui uma corrente de intervalo para passar de um para o outro. Bem, meninas, então vim trabalhando com o padrão que eu orientei vocês até eu chegar aqui nesse local onde eu tenho essas 2 correntes. No total, até aqui, fiz 5 grupos. Estamos aqui completando o 5º grupo de pontos aqui. Então, em todos os locais da base que eu tiver essa corrente aqui antes e essa depois, nós vamos trabalhar como eu vou mostrar aqui agora. Aqui no último ponto alto, eu vou trabalhar um V igual a esse aqui. Então, faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto aqui no mesmo local. Então, sobre o último ponto alto, trabalhei esse grupo de pontos. Agora, vou para o próximo grupo e no primeiro ponto alto eu trabalho outro V, fazendo um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. Então, aqui na parte oval, em todos os locais que nós temos as 2 correntes aqui de base separando, eu vou trabalhar dessa maneira para passar de um grupo para o outro. É assim que é feita essa volta. Eu vou completar aqui toda a minha, nós completamos mais essa peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva, assim você recebe sempre todas as nossas novidades. Muito obrigada pela sua companhia e até breve, se Deus quiser.